Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro, guaibeira, estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é sábado e o nosso programa tem oferecimento de Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra tua conta. Banrisul. O Guaíba Correio Rural tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, Rafael Baldez nas gravações e edições, coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Vanessa Pedroso e Eduardo Souza, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti e edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim, a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. E agora a gente conversa com o delegado Heleno dos Santos, responsável por coordenar, operacionalizar e fiscalizar as atividades das DECRABs, as Delegacias de Crimes Rurais. Delegado, qual a importância deste departamento contra crimes rurais no Rio Grande do Sul? Eu vejo como mais um passo, né, por parte do Estado, por parte da Polícia Civil, no trato, né, cada vez mais preocupado com o setor que é o setor que praticamente sustenta o Estado do Rio Grande do Sul, né. Se iniciou na Polícia Civil, na Secretaria de Segurança, com uma força-tarefa, né, há alguns anos atrás, que era uma equipe que tinha um delegado designado, uma equipe designada que tinha uma alternância, né, cada pouco era uma equipe diferente trabalhando nesses casos de crimes rurais. Daí, a partir dessa força-tarefa, foram criados cartórios, né, específicos, né, núcleos, chamados núcleos, e depois disso, depois de um tempo, as DECRABs, que são as delegacias de repressão aos crimes rurais e abigeato, né? E me parece, né, e a gente tem essa visão, já tinha essa visão e a administração teve essa visão, que faltava uma coordenação central dessas DECRABs, né? Temos hoje, por exemplo, 5 DECRABs em funcionamento. Estão para ser instalados mais 3, no caso é para ter 8. Uhum. Então, se percebeu a necessidade de uma divisão, né, de uma centralização, né, da coordenação, da fiscalização, da correção também dessas delegacias, né, porque a gente sabe, eu trabalhei numa delegacia de combate ao crime organizado, a gente sabe como é necessário que alguém no Estado do Rio Grande do Sul tenha uma visão ampla, geral, do que ocorre em todo o território, né? Porque senão cada delegacia trabalha sozinha e só enxerga a sua realidade local. E cada região tem as suas peculiaridades, né? Mas também tem coisas em comum. Grupos criminosos em comum, como o Bento falou, o crime organizado, ele não se restringe a limites de município, não se restringe a regiões de município, de regiões estaduais. O crime organizado, ele atua dentro das fronteiras do Estado, fora do Estado, às vezes também fora do país, né? Como é o nosso caso, nós temos fronteiras próximas e fronteiras secas, né? E essa é a função da divisão, fazer essa coordenação, tanto da inteligência policial, tanto das operações policiais, né? Administração mesmo de material, de recursos, né? Poder dar meios para que o policial da DECRAB trabalhe melhor e cada vez melhor seja realizado o trabalho, a função, a atividade principal da Polícia Civil, das DECRABs, que é combate qualificado ao crime organizado também, que assola, né, que atinge o nosso produtor, o nosso agricultor. O senhor era titular da DRACO de São Luís Gonzaga e a gente vê muitas DRACOs. É o caso de Santana do Livramento, né? Uma DRACO que tem bastante a questão do crime rural como prioridade, né? Acho que isso aí já comprova que esse tipo
de delito já chegou a um estágio um tanto sofisticado de delinquência que se necessita de uma especializada? Exatamente. O crime organizado não está só dedicado, por exemplo, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, a crimes violentos. O crime organizado também existe no crime rural, né? E o próprio tráfico, às vezes, se mistura com o crime rural, com outros tipos de crimes, né? Porque tudo é fonte de renda, tudo é dinheiro, tudo é lucro, né? O próprio nome diz, né? Organizado. O crime também se organiza, também acaba atuando de modo empresarial, né? Tem uma visão também ampla e sistemática, né, daquilo que dá lucro no meio criminoso. E a gente sabe, né, que no meio rural há muito investimento, há muito patrimônio, por exemplo, a questão do gado, né, que tem um valor, às vezes, comercial muito alto, agregado, e que chama a atenção do criminoso também, né? Assim como o insumo agrícola em geral, né? O agrotóxico, o defensivo, as sementes também, né? E nesse ponto as Dracos já tinham percebido isso, né? E agora temos as DECRABs, que também têm como atuação, como alvo de atuação, o crime organizado, né? Especificamente vinculado aos crimes rurais. O senhor tocou num assunto que eu gosto muito, que é essa intersecção entre os tipos de crime, né? O senhor comentou que já tem uma presença de faccionados atuando também nesses crimes rurais, também venda ilegal de armas, né? As armas ilegais. Como é que funciona essa conversa entre os criminosos, né? Qual a atuação hoje em dia de uma facção em relação aos crimes rurais? Já tem uma presença mais forte? Como é que eles atuam? Como é que as facções atuam em questão aos crimes rurais? A gente sabe que o criminoso organizado, a gente sempre vincula ao tráfico, como eu falei, né? Tráfico de drogas, principalmente, né? E muita gente acha que o traficante só atua vendendo drogas, né? Mas a gente sabe que, como todo empreendimento, lícito ou ilícito, há necessidade, por exemplo, de ter uma fonte de uma renda para poder investir naquele empreendimento principal, que seria, no caso dele, por exemplo, o tráfico de drogas ou o tráfico de armas, enfim, né? E o crime rural, muitas vezes, que atinge o meio rural, muitas vezes serviu de início, né, como um meio de conseguir levantar, digamos assim, dinheiro, né? Assim como o rouba-banco também às vezes era utilizado para isso, né? Não é simplesmente roubar o dinheiro, é o dinheiro como um meio para se chegar a um outro fim, que seria a aquisição de drogas, a aquisição de armas, contratação de apoio, né, de criminosos para toda a logística do crime, né? Uhum. E o que a gente percebe é que o crime cometido contra o meio rural nasceu assim também, né, como um meio de poder obter uma renda para investir num outro tipo de crime, né? Mas o avanço também, né, da agropecuária, da agricultura, da pecuária, enfim, né, trouxe ao campo equipamentos de alto valor, animais com outro valor, produtos diferenciados, né? Um exemplo, a semente, por exemplo. Hoje nós temos sementes aí que tem uma alta tecnologia agregada, assim como o gado também, e que eleva o valor do produto muito, né? E aqueles que só trabalhavam, por exemplo, num estelionato rural, acabaram se associando a grupos criminosos, porque se associar a um grupo criminoso, né, não é só uma questão de status, mas é uma questão também de utilizar uma logística do crime, de utilizar os contatos do crime, de poder contar com apoio também, né, do crime organizado. Então, o crime organizado em São Paulo é precursor nisso, né? A gente sabe, né? Tem aquele grupo lá, o conhecido PCC lá, que tem as suas sintonias, né? Antigamente era muitas vezes você continua ainda se denominando dessa maneira, dedicada a diversos tipos de crimes. Hoje, ultimamente, a gente sabe, eles têm uma parcela do seu grupo criminoso dedicado, por exemplo, a só crimes de fraudes, né? Tipo esses golpes que acontecem, né, na internet, né? Porque ali se viu também, né, um meio de se oferir bastante dinheiro. E assim também é a questão relacionada ao crime rural, né? Nasceu como um meio de obter um dinheiro. Outros criminosos que são do ramo acabaram aderindo, acabaram se vinculando a essas facções, buscando também
apoio, como eu falei, né? E a polícia não pode ficar para trás, né? A polícia tem que se organizar também nesse sentido, né? E especializar, no caso do crime, no caso das DECRABs, se especializar na investigação, na repressão a esse crime que atinge o meio rural. Nós temos exemplos de sucesso na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, né? De departamentos especializados, o exemplo do DENARC, do DEIC, né, que se especializaram em alguns tipos de crimes específicos, e isso traz ao trabalho uma qualidade maior, né? E o agente policial também se prepara melhor para aquele combate, ele tem um conhecimento amplo, né? E a divisão também vem para isso, proporcionar ao policial lotado nas DECRABs, agora também além de todo o apoio administrativo, apoio operacional, também apoio no sentido de especializar ele, munindo ele de conhecimentos. Daí a necessidade também, cursos, instruções, né, não só equipamento, mas também isso é o conhecimento que o policial tem que ter para trabalhar no campo da melhor forma possível. Sobre os tipos de crimes rurais, o senhor mencionou a questão das sementes, a gente tem visto operações da polícia contra esquemas realmente avançados aí de golpe envolvendo sementes, né? Sementes de soja, sementes de milho também. Sim. De milho. É questão de venda de semente falsificada, falsificada entre aspas, né? Mas diz que vai vender a semente de alta qualidade, vende uma que é a porcaria, né? E realmente esquemas que geram um lucro gigantesco ao crime organizado. Sim, olha, para ter uma ideia, vamos falar só da semente falsificada. Nós temos a semente pirateada também, que é um outro crime, né? Mas vamos falar só da semente falsificada nesse momento. A semente falsificada, para ter uma ideia, tem um caso que eu investiguei, falsificação de milho. O milho é famoso, a gente não cita marcas também, para não favorecer, digamos assim, entre aspas, ninguém. Mas um milho muito conhecido do produtor rural, que tem um poder, um alto teor de germinação, né? 98% é assegurado. Então, quando o produtor compra aquele produto, ele sabe que está comprando um produto que vai, digamos assim, 100 sementes, 2 não vão germinar só. É garantido pela empresa, e se não der certo, como eles prometem, eles indenizam. Então, assim, é um produto de alto valor. Para ter uma ideia, uma saca de milho, de grão de milho, que é aquele grão que é usado para produzir alimento ou ração, ele é orçado mais ou menos em 50, quase 100 reais, digamos 100 reais, né? Uma saca de semente, que é para lavoura, plantio, não é ração, não é grão, é semente, com a tecnologia X, lá daquela empresa determinada, pode chegar, no momento da safra, lá final, pode chegar a R$1.000, R$1.500. Então, olha o valor, né? O que o pessoal faz? O criminoso percebeu que ele podia falsificar a embalagem, podia pintar o grão daquela cor lá do produto e vender um saco que ele consegue produzir ali, mesmo com a falsificação da embalagem. Que ele gasta 100 numa saca, e ele vende a 1.200. Então veja o lucro que ele tem, né? 1.100 por saco. E assim ele vende 30, 40 carretas daquele produto falsificado. Quem é que é lesado? O produtor, que planta um grão que não vai nascer. Então ele vai tomar um prejuízo. E a nossa realidade atual, por exemplo, da estiagem. Só a estiagem é um baita de um prejuízo. Sim. E daí tu ainda acrescenta o golpe que o produtor sofre, né? A quanto vai o prejuízo? E não só o produtor, é a região, é o estado, né? É o Brasil que sofre esse prejuízo. Então há sim, esse é só um exemplo, né? Há sim necessidade de uma atuação estatal, no caso pela Polícia Civil, para coibir esse tipo de crime. Sem dúvida, esse é o caso de falsificação, né? Mas tem também de semente pirata, o senhor comentou. Qual que é a diferença da semente falsificada para pirata? A semente pirata é aquela semente que também de uma marca determinada, por exemplo, o soja, que é o mais pirateado, né? A semente pirata, assim, o soja, ele é vendido por várias empresas. Tem empresas nacionais, internacionais, empresas regionais, né? E também com alto índice de germinação, né? Tem toda uma tecnologia. Por exemplo, uma soja que é feita para ser plantada no Rio Grande do Sul é diferente de uma que é para ser plantada na Bahia ou no Mato Grosso. A genética adapta, por exemplo, não tem muita umidade, a semente essa vai ter uma genética que vai ser propícia para não ter tanta umidade, ela vai germinar da mesma maneira. Ou tem muita umidade, também é diferenciada. Então, cada uma tem um trabalho genético, um valor agregado muito grande, né? Também tem um valor alto a saca. O produtor
acaba plantando essa semente que é adquirida de uma empresa, e sempre há uma produção, claro, sempre sobra, né? E quando o produto é depois comercializado, tem o pagamento do royalty. Alguns não querem pagar esse royalty, que é o valor que a pessoa paga porque está plantando um produto, uma tecnologia que não teria ele como produzir. Se não paga o royalty, o que ele faz? Tem aqueles que compram essa semente sem o pagamento do royalty e vendem clandestinamente, tudo sem o pagamento do royalty, né? Essa é a chamada semente pirata, vendida em sacos sem identificação, por isso que são chamados também sacos brancos. O que acontece? É uma semente que não tem fiscalização nenhuma, né? Muitas vezes pode se misturar a outros tipos de sementes e produzir, por exemplo, uma erva daninha, produzir uma planta de baixa produtividade, uma planta que não tem uma segurança alimentar também, né? E também, quando acontece de ser vendido esse tipo de semente, muitas vezes quem é prejudicado não é a empresa grande, multinacional, é aquele que se estabelece numa determinada cidade, que bota todo o esforço da sua família, o seu esforço de recursos, num empreendimento, digamos assim, mediano ou pequeno, para também produzir semente, e não tem como competir, por exemplo, com o saco branco, porque ele tem um custo de funcionário, tem um custo de tecnologia, de armazenamento, né? Ele não tem como competir com o saco branco ou com a semente pirata. E o que acontece? Vai à falência, são empregos perdidos, tem tributos que não são recolhidos, e também há um grande dano assim, ao fisco, né? Como eu falei. Há uma série de estudos que dizem, né, que a semente pirata, uma semente pirata, para ter ideia, não só soja, tem várias outras, né, as forrageiras, uma semente pirata que foi introduzida no Brasil, foi aquela que gerou aquele chamado capim anone, né, que é famoso, né, que é um inso que é impossível praticamente de se erradicar, né, e que causa também prejuízo às lavouras, porque não tem o que mate, não tem o que elimine, e daí o produtor acaba gastando muito mais, às vezes em inseticida, em herbicida, né, e aquele ciclo de danos econômicos ao ecossistema, à agricultura, acaba gerando um prejuízo regional, como eu falei, a baixa recolhimento de tributo, as demissões e muito mais, né? Então, e é um desincentivo àquele que atua dentro da legalidade, né? Então acaba que se o saco branco virar a regra, para que o produtor vai se estabelecer legalmente e regularmente, né? Sim. E a ilegalidade de um leva a ilegalidade de outro, e por aí vai, né? E todo mundo é prejudicado, enfim. Essa questão do dano social, né, que os crimes rurais causam como uma consequência, não só apenas a uma propriedade, a um produtor específico, mas realmente na geração de empregos, na renda de muita gente, também no meio ambiente, né, no caso do capim anone, umas pragas realmente criadas, tudo por causa dos crimes rurais, e é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Eu sei que o pessoal do campo sabe disso, eu sei que quem está ouvindo aqui o Guaíba Correio Rural, uma audiência extremamente tradicional, sabe disso, mas vai que alguém está zapeando no rádio, para no 101.3 FM e ouve esse papo que a gente está tendo aqui. É isso que eu queria que ficasse claro, que os crimes rurais têm consequências nefastas em toda a sociedade, né? Acho que um outro exemplo que a gente pode puxar, né? Claro, outro tipo de crime, né? Agora saindo um pouco da questão das sementes, mas um crime bem tradicional é o abigeato, né? Tradicional até demais no Rio Grande do Sul, são séculos de abigeato, aqui no Rio Grande do Sul também, nos países vizinhos, que agora atingiram um grau de aprimoramento em questão dos abigeatários que vão na propriedade, carneiam os bichos, até a própria rede de comércio dessas carnes sem procedência, né? E que também tem um impacto gigante na sociedade, até na questão da saúde das pessoas, né? Queria que o senhor falasse um pouco do abigeato agora, quais são os desafios para enfrentar esse crime tão tradicional no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é marcado, né, pelo abigeato. Acho que não se vê tanta repercussão social em outros estados como no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul isso é histórico, né? A gente sabe desde a época lá do Brasil Império, né? Naquela ocasião era permitido que alguns proprietários
praticasse digamos assim, um abigeato, ou apropriação de gado sem dono ou alheio, né, nas regiões de fronteira, como forma até de pagamento, né. O Império autorizava, e ficou aquela coisa meio que até romantizada, de certa maneira, né, durante anos, né, do abigeato, até do abigeato famélico, enfim, né. E a gente sabe que não é assim, né. Também há um grande risco, para começar, um risco à saúde pública, né, como falou. Muitas vezes a pessoa está consumindo uma carne que está ou deteriorada, ou está com, por exemplo, um gado que estava em tratamento de alguma moléstia, carneado e vendido em mercados conhecidos. A gente já teve operações aí da Polícia Civil em mercados conhecidos, de cidades determinadas, em que se descobriu que empresários, né, adquiriam lotes, né, de carne de abigeato para vender em seus estabelecimentos, né, mas sem nenhum tipo de fiscalização, né, para começar por aí, né. Fora a questão daquela pessoa que dedica também, da mesma maneira que a semente, o esforço da sua família, o esforço de gerações, né, em criar gados, né, e agregando tecnologia, investimentos altos, né, e daí vê o seu investimento indo por água abaixo, né, pela ação de pessoas que não têm preocupação nenhuma, né, nem com o consumidor, nem com a sua região, né. São danos, são tributos que não são recolhidos também com essa carne que é vendida ilegalmente, e esse dano toda à saúde pública, né. Não há como sustentar, né, uma carne fruto de abigeato ser vendida em qualquer tipo de estabelecimento, né. O que você fez durante os anos, né, que a gente percebeu, intensificar os trabalhos, como eu falei, aquela força-tarefa foi feita, né. Hoje os índices de abigeato no Rio Grande do Sul diminuem a cada ano, né. Esperamos aperfeiçoar ainda mais, né, esse combate ao abigeato. A metade sul sofre bastante com isso, né, a gente percebe. Mas ultimamente os números estão, digamos assim, bem menores do que se a gente verificou anos atrás. Há até um certo respiro assim, que os produtores, né, têm conseguido ter agora nesse momento atual, de não ter tanta preocupação. Nós vemos, sim, né, alguns casos, em algum ponto que outro do Estado, mas sempre tem uma preocupação muito grande da Polícia Civil nesse combate, né? A gente protege o patrimônio do produtor, que é o que sustenta empregos na região, que é o que gera recolhimento de tributos, que eleva o nome do Rio Grande do Sul no mundo inteiro, porque a carne gaúcha é vendida, né, para outros países também, né, é premiada, é uma carne que merece ser protegida assim como patrimônio não só da pessoa, mas patrimônio do Estado, né? E a Polícia Civil, como órgão do Estado, tem que agir nesse sentido. E o abigeato também é um crime muito danoso para a sociedade, além da questão da saúde, mas na renda, na geração de emprego mesmo, porque é um crime que deixa uma marca na propriedade onde acontece, né? A pessoa depois que começa a ter abigeato em um determinado local, a pessoa não consegue, ninguém mais quer comprar daquela pessoa também, né? Daquela propriedade, tem dificuldades de vender aquela carne, deixa uma chaga, né, no proprietário. Exatamente, né? Regiões são marcadas, né? Quando são objetos, são locais de abigeato, regiões inteiras são marcadas, né? Com essa pecha, né? E é comum entrar em confronto com os abigeatários, com aquele criminoso que está no campo, muitas vezes armado. Quando ele é abordado ou pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, enfim, ele pode reagir. Qual o grau de periculosidade desses criminosos? A gente sabe que tem gente com homicídio fazendo abigeato, tem gente com antecedente por tráfico fazendo abigeato, enfim, são quadrilheiros barra pesada. Qual o grau desses bandidos? Não, tem perigo sim, tem relatos inclusive, né, que a gente sabe, né, não agora recentes, agora recentemente não tenho ouvido mais falar, mas já tomei conhecimento de casos passados, né, em que os criminosos, os abigeatários, vão, como nós falamos antes, né, organizados, né, com alguém que é encarregado do abate, com outros que são encarregados do transporte e outros da segurança, né, daqueles criminosos, né. Então vão armados para uma atividade criminosa e com a função específica de proteger os demais. E daí o produtor, né, que é vítima, às vezes acaba tomando
conhecimento, quer ir até o local, acaba sendo alvo daqui a pouco até de disparos, né, de arma de fogo. Já teve caso, né, de produtor ser morto em função de ter ido olhar o barulho, o movimento, né, na sua propriedade, constatou objeto, acabou sendo morto. Tem caso sim, né, e a Polícia Civil tem uma preocupação grande nisso, né. Geralmente a violência está mais atrelada ao objeto, né, então há uma orientação, né, do produtor tomar cuidado, né, e nesse sentido, até aproveitando o gancho, há uma grande importância no registro policial, né. Hoje temos delegacias, não só as DECRABs, mas qualquer delegacia pode receber registro de ocorrência, né. Temos um site da Polícia Civil onde também é possível, hoje tem uma delegacia específica online, né, a Agrodol, para registro de ocorrências, né. Por quê? Por que é importante todo registro, e qualquer registro? Porque tudo serve para a Polícia Civil poder, hoje a DECRAB tem essa função, analisar o quadro estadual, onde estão acontecendo. Daqui a pouco um registro isolado lá em Alegrete pode ter uma relação com um caso de Bagé, ou com um caso de Camaquã, um caso de Santo Ângelo, né, de Cruz Alta, e só nós aqui em Porto Alegre para ter a visão do todo, né, na DECRAB. E daí, constatando esse vínculo, né, que graças aos registros feitos pode ser feito, nós podemos daí desenhar uma situação que está acontecendo e daí planejar uma atuação e daqui a pouco conseguir pegar, né, o fio da meada e dali conseguir elucidar toda uma organização. Eu tive experiência pessoal de, num caso específico ocorrido lá no interior do município de Rolador, que é na região de São Gonzaga, chegar a desvendar um esquema criminoso milionário, se não bilionário, de desvio de carga de sementes, que acontecia em todo o estado. Só numa região, que é a região de Cruz Alta, aconteceu 64 desvios. E só consegui elucidar porque aquela ocorrência feita lá no interior do Rolador mencionava dados que conseguiram me levar à identificação dos demais envolvidos. Foram presas diversas pessoas, inclusive secretário municipal, pessoas, empresários, produtores, inclusive, também envolvidos na situação, né? Então é importante, sim, o registro. O produtor rural tem que ter consciência disso. Qualquer ocorrência, se não puder ir à delegacia, pelo menos faça, então, pela internet, se tiver acesso, né, na delegacia online, né, da Polícia Civil. Perfeito. Delegado Heleno dos Santos, diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato. Muito obrigado pela entrevista. Olha, faltou tempo, delegado, para abordar outras coisas que eu gostaria, porque realmente é um assunto muito complexo, não deixa de ser extremamente fascinante. Para mim, que né, eu sou um cara da segurança pública, né, então, nas férias do Sandro Fávero, que é o apresentador, o dono do Guaíba Correio Rural, tenho focado nessa área que eu gosto tanto. Realmente tinha outras coisas que eu gostaria de abordar, mas espero ter uma outra oportunidade de conversar com o senhor. Obrigado mesmo e fico feliz que nós, como sociedade, né, os gaúchos, estamos avançando em direção a um combate especializado, cada vez mais qualificado contra os crimes rurais. Muito obrigado, delegado. Deixo a palavra agora com o senhor. Eu estou à disposição. Com certeza nós teremos assunto assim para mais de hora, né, para falar, né, desde agrotóxicos também, que a gente não conseguiu falar agora, mas podemos deixar para outra ocasião. Mas eu estou à disposição de vocês para em outras oportunidades nós podemos aí abordar, de repente, com mais calma, né, e mais tempo, cada um desses assuntos, né, que são tão caros à nossa população gaúcha. E assim concluímos o primeiro bloco deste Guaíba Correio Rural. Em nome de Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra tua conta. Voltaremos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Guaíba Correio Rural deste sábado. Oferecimento de Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba!
E agora a gente conversa com o delegado de repressão às ações criminosas organizadas, a DRACO, de Santana do Livramento, delegado Adriano Linhares. Delegado, qual a importância do combate ao crime contra o abigeato? O abigeato, ele tem se profissionalizado, né? Eu digo, nós temos várias modalidades de abigeato, seja aquele que furta, subtrai os animais por tropeado, que às vezes andam 20, 30 quilômetros numa noite, com os animais por diante. Isso aí é uma modalidade que remonta a 400 anos, né, de furto. Essa modalidade ainda ocorre hoje, é presente hoje no nosso meio, não é? Na fronteira, extensões grandes de terra, e eles não passam por estradas, por rodovias, né, ou por vias públicas, é por dentro de campo, cortando arame e atravessa. Depois de 400 anos. Outras modalidades levam de caminhão, quadrilhas organizadas que subtraem animais de caminhão. Foram várias oportunidades, a Polícia Civil já investigou esse tipo de quadrilha. Outras quadrilhas que agiam somente por carneadas e um certo tipo, um número específico de animais. E vendiam, comercializavam essas carnes em grandes centros urbanos, como Pelotas, foram quadrilhas que foram trabalhadas já nessa linha. Então, tem aqueles que furtam animais já mais regionalizado, né, interior dos municípios, levam de um lugar para outro, não é? Ou aqui na região de fronteira, subtraem e levam para o país vizinho, em algumas oportunidades, né? Então, há várias modalidades de furto, e o criminoso ele se especializa nessas modalidades, e ele se especializa também em levar problemas à nossa saúde também. Porque muitas vezes abate um animal, ele leva um animal foi dosificado, com problema de saúde, né? Porque não vão se preocupar com a saúde do consumidor lá, né? Eles só querem preocupação com o bolso, né? Então, o abigeato ele traz uma série de problemas, né? Para o produtor vítima, de fato é um crime que é muito nocivo, e traz também a toda a sociedade, toda a comunidade, aquele que é direto ou indiretamente, ele é vítima desse criminoso, né? E é um crime que tem caráter migracional. Por exemplo, o senhor, titular da DRACO em Santana do Livramento, por acaso, na fronteira oeste, uma quadrilha que comete o abigeato em Santana do Livramento também pode ir migrando para outras cidades da região? Existe esse ciclo criminoso, essa rede criminosa em questão do abigeato de vários municípios na mesma região? Olha, em alguma oportunidade nós trabalhamos numa força-tarefa, já lá em 2016, que deu origem até essas DECRAB, e nós prendemos quadrilhas lá da região metropolitana que atuavam aqui na fronteira. Inclusive foi preso em flagrante aqui em Santana do Livramento naquela época. Então essa migração, ela ocorre, ela é uma especialização do crime, ocorre uma especialização dessa modalidade criminosa. É algo muito bem organizado, tem também o comprador, o receptador, enfim, há várias, dentro de sua especificidade, né? É estratificado, né? São quadrilhas muitas Sim. vezes estratificadas. E quantos membros, em média, tem uma quadrilha arrojada de abigeato? Olha só, no abigeato se vê muitas vezes uma estrutura, ela não só daquele o furtador, né, como tem aquele que vai receptar, que vai dar o destino, vai intermediar a venda, a comercialização daquele produto, ou seja, da carne, já quando é na modalidade de carneada, de abate do animal, ou quando leva o animal vivo, tem aquele que vai intermediar, tem o comprador, que às vezes não perde a oportunidade do negócio, né, mas arranja um problema jurídico, penal, né? Mas existe uma estrutura, então depende de cada segmento, né? De cada
cada segmento aí de furto, seja de levar o animal vivo, de caminhão ou carneados, mas sempre tem uma estrutura que é bem maior, bem mais, ela sobrepuja todo aquele grupo que se dedica ao furto, porque tem toda aquela arquitetura para comercializar, para se desfazer transformar aquele produto em dinheiro, né? Existe método para controlar isso, de repente, uma fiscalização sanitária mais rigorosa? Como é que faz para, de repente, até um comprador identificar que ali é uma carne de produto de furto, de roubo? Existe algum método que a gente pode implementar para isso, para conscientizar? Inclusive, agora, semana passada, nós fizemos várias inserções em estabelecimentos comerciais aqui em Santana do Livramento. Está ocorrendo isso aí, seja pela inspetoria veterinária, pelo próprio município também, não é? Trabalha conosco aqui na região, né? Em todos os municípios do estado, pelo conhecimento que eu tenho, participam, atuam nessa modalidade de repressão, mas muitas vezes, né, esses animais são subtraídos vivos, né? Também tem essa outra modalidade, né? Outras modalidades, né? Então, mas se tem trabalhado bastante, né? Que a argilosidade é muito grande. Digamos, uma carneada, quando é dois animais perto de um bairro, ele se vende rápido, né? Nem chega a comércio, estabelecimento comercial, nem sempre chega a estabelecimento comercial. O fulano carneia, furta carneia na noite, no outro dia de manhã já está vendendo aquela carne ali e vai rápido, né? Existe um histórico de violência por parte desses grupos. Eu, nessa oportunidade aqui que a Rádio Guaíba nos dá de falar nesse canhão, que é o microfone da Guaíba, rádio histórica, Sim. Quase 70 anos de Guaíba, eu quero entrevistar todo o pessoal da segurança pública, que é a minha área, que trabalha com os crimes no campo. Existe histórico de violência nessas quadrilhas? Por exemplo, se é flagrado cometendo crime, seja pela Polícia Civil, seja pela Patrulha Rural da Brigada Militar, existe um histórico de confronto registrado com grupos assim? Já ocorreu, sim, já ocorreu histórico de confronto, enfim, veja bem, um crime que ocorre à noite, num local ermo, a fuga, se logra êxito na fuga, a possibilidade de impunidade é alta, né? Eles contam com isso, né? E, sobretudo, a reação ao policial, a abordagem, né? Nós também trabalhamos, um desrespeito também, como muitas vezes nós trabalhamos em investigações que o sujeito, o criminoso, ele, para subtrair o animal na modalidade carneada, ele derrubava o animal, ele já partia para cima arrancando, cortando, separando as 4 peças do animal ainda vivo. Uhum. Coisa absurda, né? O quanto o ser humano se torna um animal, né? Quanto ele vem a ser primitivo, né? Ele não mata o animal, não deixa o animal morrer, ele já vai cortando porque já tem que carnear outra ali na frente, né? Então ele já vai separando as peças, né? É tipo um esquartejamento, né? Do animal vivo. Tem que ser um pouco psicopata, né? Tem que ser psicopata para fazer isso com o bicho. Olha, né? É algo, se pensar da forma humana, ou com olhos humanos, são pessoas doentes, né? Doentes, né? Derrubam o animal e já vão esquartejando e o bicho vai morrer na faca ali, perdendo as peças, né? Os membros, né? É coisa absurda, né? Mas ocorre, é uma modalidade que é rápida, eles têm que fazer desse jeito, no pensamento deles, né? Porque tem que já partir para outra carneada, matar outro animal, e é tudo rápido, silencioso, enfim, né? É incrível o quanto o ser humano se torna um animal, né? É uma crueldade muito grande mesmo. Um animal primitivo, né? É uma crueldade muito grande, né? É uma coisa absurda. Então, agora imagina, os sujeitos fazem isso aí, o que ele reagia a uma abordagem policial, né? Isso aí aconteceu aqui na fronteira, em várias regiões aqui do estado já aconteceu, né? Se der certo, muito bem, né? Mas pode não dar certo, né? E é um perfil realmente criminoso de quem se envolve com esse tipo de delito ou objeto.
E a gente conversava, delegado, na outra ocasião, de estreia, inclusive, a inauguração da Draco em Santana do Livramento. Fizemos uma matéria para o Correio do Povo, para a Rádio Guaíba também. E ali o senhor comentou sobre uma questão que nunca saiu da minha mente, que é a propriedade onde o objeto acontece, ela fica marcada, né? Uma chaga para o dono da propriedade quando o objeto acontece ali, né? Ele tem dificuldade de vender depois também. De fato, é compreensível. A vítima, ela sofre duas vezes, né? Ela sofre pelo prejuízo do furto do animal, né? Com aquela mancha que fica impregnada naquela propriedade, né? Porque uma região que não ocorre furto e outra que ocorre, quem vai comprar uma propriedade ou vai arrendar uma propriedade vai procurar aquela que não tenha furtadores, né? Que não vai ter prejuízo, não vai apostar no prejuízo, né? Ele vai apostar no sucesso, né? Então, é impressionante as consequências que essa modalidade criminosa traz para toda a sociedade. Ela traz um problema patrimonial direto para a vítima, que é a perda do animal, indireto, que é uma futura desvalorização daquele imóvel, e ainda para a sociedade ela traz um problema à saúde pública, porque um animal que é subtraído, ele tem algum problema de doença, foi dosificado, o furtador não pergunta se os animais da frente da propriedade foram dosificados ou não, ele vai lá e furta, né? Ele quer levar, ele não vai perguntar se estão no potreiro, na propriedade mais próxima à rodovia, porque estão com saúde, não. Ele quer furtar e fazer dinheiro, né? E aquilo ali, muitas vezes, é uma carne que é condenada. Ela não, certamente, ela não pode ser comercializada. Então, quem compra, ele está comprando uma doença. Não é? Quem compra aquela carne e vai consumir aquela carne, muitas vezes as pessoas vão consumir, como já ocorreu em outras oportunidades que nós trabalhamos, em restaurantes. Foram comercializados em restaurantes. Houve até medidas cautelares nesses estabelecimentos. Então, qualquer um está sujeito ao mal, à nocividade dessa modalidade criminosa, né? Sim, e é muito bom sempre conversar com o senhor pela sua experiência. O senhor nos faz refletir sobre o assunto. Eu nunca tinha parado para pensar que o abigeato no Rio Grande do Sul é um crime que tem séculos de tradição, infelizmente, né? Perfeito, delegado. Muito obrigado pela aula, né? Conversa com o senhor, a gente sempre aprende muito. Delegado Adriano Linhares, titular da Draco de Santana do Livramento. Agora deixo a palavra também para o senhor falar para o ouvinte da Rádio Guaíba, de repente conscientizar, nunca é demais reforçar, né, essa mensagem. Eu sei que os ouvintes do Guaíba Correio Rural já conhecem, sabem a gravidade desse tema, mas de repente alguém está zapeando ali na FM, na 101.3, escuta a nossa conversa. O que o senhor gostaria de deixar como recado aí para os guaibeiros, delegado? Eu vejo assim, eu fico muito agradecido pela oportunidade e vejo que aquele consumo de carne que não foi no estabelecimento, que tem uma procedência, que traga uma procedência, que seja sério, o sujeito está se envenenando. No primeiro momento ele está se envenenando. Ele está se intoxicando, né? Aquele outro sujeito que compra o gado, compra um animal pela oportunidade de preço, está aceitando um crime, ele está participando de um crime que é receptação. É interessante observar essas situações, porque às vezes o que é barato se torna caro, né? E a vida é uma estrada de duas mãos, né? Dever e obrigação e direito, enfim, mas temos que ter obrigações, tem que ter respeito, tem que observar determinadas situações que não trarão problemas, seja para a saúde, seja problema penal também, né? Jurídico. Perfeito. Muito obrigado, delegado. Muito obrigado pela oportunidade.
E assim concluímos o segundo bloco deste Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra a tua conta. Voltaremos em instantes. Estamos de volta com o terceiro bloco deste Guaíba Correio Rural de sábado. O oferecimento Senar RS está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E o aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Tem agro? Tô na Guaíba! E agora a gente confere o boletim da Emater. Vamos lá! Bom dia, guaibeiros! Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Na região administrativa da Emater Ascar de Caxias do Sul, a colheita do pêssego está atrasada cerca de uma semana, devido às temperaturas mais amenas que retardam a maturação dos frutos. Algumas variedades estão em colheita e os frutos apresentam calibre médio por causa da baixa insolação, embora as plantas apresentem bom vigor. A produção abastece o mercado local e também outros estados, especialmente da região sudeste. Os pomares estão com boa sanidade, sem registros relevantes de pragas ou doenças. Nas feiras do produtor da região, o preço do quilo do pêssego variou entre R$ 4 e R$ 8. Na região de Pelotas, a colheita das cultivares mais precoces também já começou. Os produtores seguem fazendo os tratamentos preventivos contra doenças, com destaque para a podridão parda, e monitoram a presença da mosca das frutas, aplicando iscas tóxicas para evitar danos. O preço definido pela indústria de conserva foi de R$ 2,10 o quilo para o pêssego tipo 1 e R$ 1,85 para o tipo 2, valores que não agradam aos produtores. Já na região de Santa Rosa, os agricultores que não fizeram o raleio das plantas estão colhendo frutos de menor calibre, o que reduz o valor de mercado para consumo in natura, devendo essa produção ser direcionada ao processamento de geleias. Bem, Sandro e guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! E também conferimos o boletim do Correio do Povo. Amigos guaibeiros, tudo bem? Bem, o caderno rural do final de semana do Correio do Povo aborda uma atividade do agro gaúcho que está de bem com a vida, que está de bem com os números, que é a suinocultura. A gente sabe aí que o estado vem passando por dificuldades aí no arroz, no trigo, no leite e outras atividades agrícolas aí, em razão do endividamento, do acesso ao crédito. Pois a suinocultura gaúcha está num momento muito bom, isso há mais de um ano. A gente lembra aí que o Rio Grande do Sul é um dos 3 maiores produtores de suínos do Brasil, junto com Santa Catarina e Paraná, e é o segundo estado que mais exporta. E, aliás, é nas exportações que está uma das explicações para um momento bom da suinocultura gaúcha. O Brasil vem batendo recordes de embarques aí, o Rio Grande do Sul também, e isso enxuga o mercado interno com o produto carne suína. E isso valoriza o preço ao produtor de suínos. Além disso, os custos de produção estão baixos, não necessariamente baixos, mas não estão altos como já estiveram, visto os preços do milho, da soja. E a gente lembra que a alimentação significa 70% dos custos da suinocultura. Enfim, o caderno aborda o momento da suinocultura. A gente conversou com a Associação Gaúcha da Suinocultura. Conversamos com uma grande cooperativa aí, a Ouro do Sul, que há 90 anos produz
carne suína. Conversamos também com o prefeito do município de Rodeio Bonito, pois Rodeio Bonito é o município gaúcho que mais produz suínos. E a gente fez em cima disso tudo, com essas abordagens, a gente mostrou o momento da suinocultura. Como disse, é uma atividade que está muito bem, felizmente, para o produtor de suínos. Tem algumas dificuldades, como os juros altos, que dificultam um pouco os investimentos em ampliação de granjas ou outras melhorias. Mas, de uma maneira geral, visto os recordes de embarques e visto o custo de produção não tão alto, deixaram o momento da atividade muito bom aí, já desde 2024, agora já finalizando também 2025 e com uma boa perspectiva para 2026. Enfim, uma boa reportagem aí, mostrando algo bom, algo positivo, que é a suinocultura gaúcha, como eu disse, uma das 3 maiores do Brasil e é o segundo estado que mais exporta. Muito obrigado, até uma próxima. E agora a gente relembra um pouco da COP30, porque a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação participou da programação de Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30 em Belém do Pará, com a apresentação do projeto Reflora. A atividade reuniu representantes da pasta, da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, SEMA, e de universidades brasileiras também. O objetivo foi apresentar avanços científicos e tecnológicos que utilizam técnicas de resgate de DNA e indução de florescimento precoce para recuperar áreas degradadas, especialmente após desastres ambientais ou grandes empreendimentos. Lembrando que esse método inovador já foi usado na recuperação de área atingida pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em Minas Gerais, e essa técnica permitiu o resgate genético de espécies nativas ameaçadas e acelerou o processo de restauração ecológica. Durante a COP30, neste painel, a secretária Marjorie Kaufmann falou sobre os esforços neste sentido de reconstrução e reflorestamento do Rio Grande do Sul. Vamos conferir. De fato, nós estamos com um trabalho integrado entre Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente, engrenado em várias frentes, mas para nós esse projeto em especial, ele foi muito importante porque nós tivemos mais de 16 mil áreas, pontos de deslizamento e de solo descoberto com a enchente de 2024. Então, a gente sabe que, de maneira ordinária, ou como a gente faria naturalmente, ou até com a regeneração natural, a gente não vai alcançar, até porque as áreas são áreas suscetíveis à inundação e como vocês mesmos colocaram, a gente tem escassez desse tipo de mudas em viveiros. Então, quando nós lançamos esse projeto com esse valor de 7,5 milhões de reais e que tem a participação da Embrapi e também da Universidade Federal de Viçosa, as pessoas ficaram espantadas. As 6 mil mudas custando 7,5 milhões. E aí resumiram o projeto a uma simples produção de mudas, plantio de mudas. Enquanto que a gente vê aqui nesse painel que isso é muito maior. A gente está falando de inovação, de tecnologia, de ciência a serviço das pessoas. Então nós temos a certeza absoluta de que esse projeto ele já é um sucesso porque a tecnologia está sendo repassada, o conhecimento está sendo repassado, o Estado tem alguns viveiros públicos e vários privados cadastrados na Secretaria de Meio Ambiente que assumiu o compromisso de repassar essa tecnologia e também esses investimentos para a produção de mudas. Então é um grande prazer para o governo do Estado poder estar falando disso aqui na AgriZone, unindo, como o Márcio colocou, a pauta ambiental, a pauta agrícola e dando sentido a tudo isso. O Rio Grande do Sul, desde a enchente de 2024, tem experimentado bons exemplos e bons projetos coletivos. Então, esse é mais um onde nós temos as universidades, as empresas, por parte do Estado, nós temos a CMPC, que está
desprendendo recursos financeiros para isso. E nesses 3 anos, né, Jackson, nós trabalharemos, mas eu tenho certeza que esse projeto não termina em 3 anos, porque ele é um projeto de instalação permanente, de conexão, de ciência, de técnica, de Estado e, sem dúvida, para as pessoas. Então, essa é a nossa visão, o nosso sentimento e também, mais do que tudo, o nosso agradecimento a todos que participam e também pela receptividade aqui no Pará, que está sendo sensacional. Obrigada. E também, representando a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, falou o pesquisador, o Jackson José Brilhante de Freitas, sobre este projeto que está mudando a cara do reflorestamento e reconstruindo o Rio Grande do Sul após as enchentes. Vamos conferir da COP30. Então, é uma técnica inovadora, como o professor Gleison bem falou, já usada no melhoramento florestal do eucalipto, né? Então, é uma técnica que foi adaptada para espécies nativas e que a gente entende como uma estratégia de aumentar a oferta de sementes e mudas também, não só no processo de recuperação das áreas, mas também formar áreas de pomares de sementes para produção em larga escala. Porque a gente tem hoje, não só pelo contexto das enchentes, mas um passivo enorme para promover a restauração florestal. Então, esse projeto vai ser trabalhado juntamente com as universidades, são 4 universidades parceiras, o FSM, Universidade Federal de Santa Maria, Federal do Rio Grande do Sul, Unisc, algumas dessas espécies para cada universidade. E hoje a gente está numa fase bem inicial, que está na parte de mapeamento das matrizes. O projeto vai trabalhar com um viés de conservação, mas também pensando em formar pomares, que eu acho que é o grande produto, o grande legado que vai ficar para o Estado. Porque hoje, e aqui eu comento muito com a Kátia, a gente tem um grande desafio de ter sementes disponíveis, não só em quantidade, mas em qualidade. E esse projeto também permite reunir diferentes matrizes, por exemplo, do Rio Grande do Sul, por exemplo, IP. A gente vai conseguir mapear em diferentes regiões e reunir num único local para a gente conseguir otimizar todo o processo de produção de sementes. Então, a gente entende que esse projeto é inovador, está numa fase inicial, a gente acredita no potencial. A partir desse projeto, a Secretaria da Agricultura investiu na reestruturação do Centro de Pesquisa de Florestas lá em Santa Maria, com estabelecimento de estufas, caminhonetes para coleta de sementes, também para contratar mão de obra para operar o viveiro. Então, a partir de um projeto inovador, o Estado também, para dar mais força nessa linha de recuperação, restauração florestal, está investindo com recursos próprios na sua estrutura de Estado. Então, é só agradecer ao professor Gleison aí, que prontamente nos disponibilizou a tecnologia. A gente tem muito que aprender com o professor Emil também, né? Tanto em Minas Gerais quanto do Pará. Tudo que dos desafios, a gente sabe que esse projeto não vai resolver todos os problemas, mas vai ser uma grande oportunidade para a gente avançar no conhecimento dessa tecnologia que vai auxiliar no processo de restauração, mas também para a formação dos pomares. E isso é o grande legado que eu acho que fica para o nosso Estado. E a gente, como Secretaria da Agricultura, trabalhando em conjunto com o Secretário do Meio Ambiente, eu acho que é um momento que a gente vive uma alta afinidade com as equipes, trabalhando junto, otimizando esforços para que a gente consiga ter cada vez mais uma resiliência ambiental do nosso Estado. Então, secretário, a gente agradece a oportunidade das universidades, de todos os parceiros do projeto, e a gente tem um desafio aí. O projeto é de 3 anos, né? O contrato foi assinado na metade do ano agora, né? Então a gente está na fase inicial, mas a gente acredita muito no potencial que esse projeto vai contribuir em todo o processo de restauração e também aumento da resiliência do setor agropecuário, do setor ambiental. E assim chegamos ao fim deste 3º bloco do Guaíba Correio Rural deste sábado. Oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS.
Vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba! Estamos de volta com o quarto e último bloco deste Guaíba Correio Rural de hoje. Oferecimento Senar RS está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E o aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba! E agora a gente conversa com o presidente da Colônia de Pescadores E5, Gilmar da Silva Coelho. Presidente, a questão das barragens, não é? Qual é a principal? Existem outras barragens, mas nesse momento o pessoal está reivindicando a questão da barragem de Amarópolis ali, que ela é no distrito de Santo Amaro, ali em General Câmara, né? Um dos grandes problemas ali é a questão que, primeiro que ela já estava, no caso, com problemas, estragada, né? Nunca foi feita a manutenção, né? Ela deveria estar sendo feita uma manutenção, para quê? Para que mantivesse o nível, né? Para o lado de cima do rio, né? Tanto para a navegação, né? Quanto para também manter os níveis, um nível aceitável ali, né? Na época de chuva para manter. Mas o que aconteceu? Aí se agravou com a questão das enchentes, se agravou mais ainda, né? Porque a maior parte das comportas estão estragadas. Sim. E elas não são comportas, elas são comportas que elas se abrem ali para passar água conforme o volume da água, né? Como estão estragadas, basicamente está passando água direto. Então o rio está ficando muito seco na parte de cima. Né? E aí dificulta tanto a parte da pesca, né? Quanto a parte da navegação. Entendi. E acaba, isso aí gera até mais custos para o pescador, né? Para a atividade pesqueira. É que assim, eles não vão conseguir fazer a pescaria, vamos supor, quando a água está cheia, tem vários locais que eles colocam as redes, colocam seu material de pesca ali, né, esperando o peixe. Com a água baixa, só segue um fluxo, né, só o leito, somente que nem dizem, só a caixa, só a parte central que fica com água. Aí dificulta realmente bastante, né, a pesca daquela região ali, de toda a região, né? Inclusive afeta todos os outros lugares, né? E a princípio, né? Eu até não pude estar numa reunião que teve lá. Amanhã estou indo para uma de manhã. Há uma proposta há muito tempo já de reforma. Diz que já tem o recurso, né? Para que seja feito esse concerto, não sei se é novo concerto, eu acredito que seja concerto, né? Mas estamos no aguardo. Amanhã acredito que eu posso te dar uma maior informação, né? Porque estarei lá conversando com eles, né? Isso já faz um bom tempo que estava à espera desse recurso. Só que não adianta quando vai sair. O problema nosso é assim, vai hoje, vai amanhã. Quando vai acontecer, né? E isso o pessoal fica naquela expectativa, tanto os pescadores, influencia também na parte ali da turismo, ali na questão dali de General Câmara, que tem as praias, né? Sim. Aí fica completamente ali com pouca água, né? Fica difícil ali o pessoal. Aí vai prejudicando todo como é que é a atividade ali comercial, né? Da região, né? Daquele local. Afeta a mortandade de espécie também? Olha, ainda não chegamos a esse caso. O objetivo também é esse, não chegarmos a essa condição, né? Que alguns locais realmente, onde tipo assim, tem um banhado que sempre fica com água, né? Porque já tem um nível da barragem sempre alto, né? Para não acontecer isso e para a navegação.
Aí, o que acontece? A água está baixa, com certeza deve haver alguma mortandade. O pessoal ainda não me passou nada ainda, né? Porque estou aguardando ali a questão, mas eu posso me informar bastante a partir de amanhã como é que está a situação lá de cima. Perfeito. E tem uma outra questão que também vai ser alvo aí de uma reunião que o senhor vai participar, que é um acordo que havia com o governo em relação à área de pesca, que parece que depois da enchente, não sei se eles esqueceram, o senhor que pode falar melhor sobre isso, né? Não, é que assim, aí seria mais aqui para a região do Delta do Jacuí aqui, do Parque Delta do Jacuí aqui, Guaíba aqui. Sim. Daqui, o que acontece? Nós tínhamos como foi fundado, era desde 1900, primeiramente teve o parque, né? Depois passou para ser o Delta do Jacuí aqui, né? Aí o Delta, o que aconteceu? Fizeram uma área, tanto uma área de preservação ambiental e uma área de APA, né? Que é a área que é permitido, e uma de APP, que é de proteção permanente. E foi feito-se um acordo de pesca naquele período, o período já faz bastante tempo, já foi em 2002, 2004. Foi feito e era para ter sido feita uma revisão, era para ter sido feito explanado pela Secretaria de Meio Ambiente, todo um processo que os pescadores daqui da região poderiam pescar, e teríamos esse acordo. Mas no meio da pandemia, tá? A gente foi descobrir isso agora recentemente, tá? No meio da pandemia, como ninguém se movimentava, nada se movimentava na realidade, né, Marcelo? Simplesmente foi revogado. Só que não ouviram as partes, né? Que seria interessante a parte da colônia Zesic e das partes dos pescadores, né? Da comunidade tradicional. Então, aí eles não estão querendo a pesca. Por enquanto, ainda não está sendo cobrado definitivamente, mas vai dar problema. Então, nós estamos tentando fazer novamente retomar esse acordo, né? Eles querem fazer tudo área de preservação agora. Isso, pois é. Isso que, na realidade, ela já existia, só que tinha um acordo com pescadores credenciados, a colônia de pescadores E5, que é daqui da região, né? Seriam cadastrados, como são comunidades tradicionais, né? E teriam o direito de fazer atividade, com determinações, com regras, né? Com períodos de tal determinado período, com tal malha, tal, entendeu? Com vários tipos de apetrecho, mas regrado. Mas não houve, assim, por parte do governo, né? Não veio, né, uma explanação, não veio para nós, não veio para há muitos anos, que era para ter sido revisto em dois anos, não foi revisto, não foi feito nada, foi passando. Daqui a pouco, para surpresa nossa, casualmente descobrimos que no meio da pandemia foi revogado o nosso decreto. Então nós estamos tentando aí fazer um acordo novamente, né, buscar para não deixar os nossos pescadores aí, né, desamparados aí, né, e como eles têm direito, né, como são comunidades tradicionais, eles são protegidos para a OIT, né, 169, né, então eles têm direitos, né, de permanecer nas suas comunidades e poder ter acesso a onde eles sempre fizeram a sua atividade, onde sempre pescaram. O que o governo alega? Por que agora eles querem fazer isso? Qual o motivo que eles dão? Assim, o motivo é que a gente descobriu depois, né? Que a coisa simplesmente eles se revogaram, como é parque, né? Ele está em parque lá em Itapuã, o jurídico deles se retirou. Por isso que, assim, quando as coisas não são acertadas, não são conversadas, se torna complicado, né? A gente nunca fechou diálogo, nunca fechou nenhuma porta. Daqui a pouco tu descobre uma coisa que, né, quando o pescador já está sendo meio que autuado, entendeu? E sempre paga o pescador, infelizmente, né? Mas isso deveria ter sido o primeiro passo, teria ter sido feito uma explanação grande com mapa, onde as situações a qual não foi feito, né?
Mas mesmo assim, às vezes, continuou com o acordo, existiu o acordo, e os pescadores, que eram associados nossos, né, pescam naquelas regiões, principalmente no período de inverno, né, que é a parte quando a água tá quando está mais cheio, né, e aí não tem como colocar a rede no rio, aí eles vão para as partes mais baixas, né, para colocar onde é que é mais baixo, para colocar os seus apetrechos de pesca. Mas acredito, vamos tentar amanhã, né, não vamos fechar, encerrar a conversa, né, nós vamos buscar um acerto, né, que fique bom para todos, né. Eu acho que uma negociação que já deveria ter sido feita desde quando saiu foi aprovada a legislação da área do parque, né, deveria ter sido feito e não foi feito. Né? Então, o governo passa ano, passa governo, passa esse, aquele outro, independente de governo, passo, não estou providência. Daqui a pouco tu é surpreendido que tu não pode mais fazer a tua atividade no local que tu sempre fez. É complicado, né? Entendi. E qual avaliação o senhor faz da enchente para cá, né? Porque a comunidade dos pescadores foi bastante castigada por conta das enchentes, né? Teve o assoreamento ali, na verdade, a enchente levou nacos de terra, né? Ali soterrou leitos de rios, com toda aquela correnteza. Também teve uma questão de poluição que levou para lá. Enfim, a colônia dos pescadores foi muito castigada na época da enchente. Como é que o senhor enxerga de lá para cá a recuperação dessa comunidade? Primeiro enchente, né, foi uma excepcionalidade esse tipo de enchente, né, a gente nunca se passou uma tão alto, né, uma água chegasse até aquele nível, né. Realmente, em termos da entidade ali, a gente está reformando, terminando as reformas, né, tentando retomar as atividades, já está retomada as atividades, com o escritório e coisa, só não estamos fazendo o peixe na taquara, que a gente fazia sempre aos domingos, né? Devemos retornar, acreditamos, se conseguir terminar uma parte das reformas, né, para dar condição ali do pessoal atracar, dar condição do pessoal ir lá e ficar lá para ser tranquilo, comer o peixinho assado, tudo. Acredito que no mês de março em diante, a gente já deva estar com tudo em andamento, né? Vamos se recuperando aos poucos, com ajuda daqui, dali, de outros, assim vai indo. Quanto aos pescadores, nós conseguimos para eles lá no período de enchente 2 meses de auxílio, né? No período foi 2 meses que eles receberam, junho e julho. Na realidade, 2 meses que eles receberam um seguro, que é 1.500, era 1.400, né, no salário mínimo, no caso, né? Eles receberam 2, né? Todos aqueles que fizeram seguro no ano de 2023 receberam em 2024 ali um salário, né? É pouco, realmente, mas ajudou, né? Naquele período deu uma ajuda. Quanto posteriormente a baixa das águas, se conseguiu alguns kits de alimentação, foi distribuído para os pescadores aqui, essa parte sim. Agora tem a parte estrutural, né? Como é que eu vou dizer? Muitos perderam barcos, muitos perderam rede, o pessoal está retomando aos pouquinhos, muitos perderam casas. Estão no processo aqui nas ilhas, né? Não só dos pescadores, mas da comunidade. Alguns vão sair, alguns não vão. Os pescadores em si, acredito que a maior parte deva ficar. Vai sair alguns, evidente, né, que os filhos, né, que o pescador já é uma classe mais envelhecida, mas tem alguns filhos que já estavam retomando, também estavam voltando para a atividade de pesca. Com essa enchente, eles ficaram meio decepcionados, né, e aí acredito que alguns vão embora, né, mas isso é um processo muito lento, né, e como tudo aqui na ilha está se resolvendo, sim. A estrutura foi restabelecida, tem água, luz, todas essas questões, mas, né, estou falando pela Ilha da Pintada, tem algumas outras ilhas ali que é um pouquinho mais difícil, mas também tem, quanto a água, luz, essas coisas teriam, mas mais a recomposição de casas, que está um processo ainda de definição das ilhas que pertencem aqui, a parte de Porto Alegre está em fase de definição, né?
Entendi. Presidente, muito bom falar com o senhor. Sempre já fica um convite para uma próxima conversa após essas reuniões importantes que o senhor vai participar. Depois, mais para frente, vamos de novo aqui no Guaíba Correio Rural para saber o desfecho, desses encontros sobre barragem, também a questão do acordo com o governo. Muito obrigado aí pela atenção sempre e pela aula que é conversar com o senhor. Obrigado, presidente. Eu agradeço. Chegamos ao fim deste Guaíba Correio Rural de sábado. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E o app atualizou, o Banrisul, baixe agora e abra tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição, vá no Spotify e confira. Um grande abraço e um ótimo final de semana. Você ouviu Guaíba Correio Rural.